Já tentou ler um livro e desistiu em menos de 10 minutos? Não porque você é burro ou preguiçoso, mas porque a gente está sendo treinado atualmente para evitar o silêncio. Qualquer atividade que exija certa concentração, silêncio, o cérebro está evitando. Por isso a gente está sempre scrollando a tela e indo direto ao ponto. Por que você deveria ler, mesmo que não goste de livros? Em uma sociedade onde vídeos rápidos têm tomado a nossa atenção, os famosos sistemas de scroll, sabe? Aquele que você fica rolando a tela para cima. Com tantos vídeos freneticamente passando na nossa tela, fica muito difícil desenvolver o aspecto da atenção longa dentro de uma área ali que você está tentando se concentrar. Porque a quantidade de informações que passa na nossa tela, nos nossos olhos, é muito absurda. E o cérebro, ele não está perfeitamente adequado para essa realidade. Então a gente meio que coloca muitos estímulos, muitas informações para o cérebro consumir, e aquilo gera uma altíssima dose de dopamina, mas que não é uma dopamina boa nesse sentido, né? O cérebro, ele não necessariamente sabe diferenciar algo bom de algo ruim. Ele apenas pensa que tá dando um certo prazer ali, tudo bem, é isso aí. Mas na prática quem faz esse julgamento, né, esse filtro, é o próprio ser humano mesmo, é a sua própria consciência, é o seu próprio eu. Provavelmente você já deve ter se pegado ali em algum momento, descendo tantas horas a tela e sentiu aquela tontura, vamos dizer assim. Aquela sensação que o cérebro está carregado, mas carregado de quê? Se você estava ali teoricamente parado, rolando tela. Porque é um carregamento cognitivo, né? A parte cognitiva do cérebro, ela é estimulada, porque você fica processando várias informações. Tem um vídeo ali de um cachorro, aí depois tem um vídeo de um gato, aí depois tem um vídeo de um computador, aí tem um vídeo de uma pessoa correndo, um meme. E esse tanto de informação é algo que os nossos antepassados não recebiam assim. Então isso tem tornado o ser humano uma pessoa com uma certa dificuldade de contemplar momentos em que a gente está ali mais no silêncio, mais parado, porque a gente tem a sensação de tédio. E, na verdade, existe uma filosofia chamada Ma, é uma filosofia japonesa, e ela aprecia esse vazio que há entre uma tarefa e outra, porque desse vazio é que vai nascer alguma coisa. Existem outras sociedades, outras filosofias que conseguem entender o conceito do Ma, mas não da maneira do Ma da filosofia japonesa. São outras perspectivas sobre o mesmo tema, né? Que é você entender que o vazio, o nada, o tédio, ele é necessário porque é dali que surge algo, né? Você já deve ter escutado o termo eureka. É um termo, é uma frase, né, uma expressão aí dita por um matemático. Não vou me lembrar agora o contexto, mas a expressão eureka, ela é usada quando você estuda bastante uma informação ou tem muito contato com aquele conteúdo, que chega um momento ali que você começa a tirar conclusões. O próprio acúmulo de conhecimento que você obteve ali através do estudo, ele vai te gerar informações. É como se a informação surgisse na sua mente, de tanto que você fez a imersão àquele conteúdo. E aí existe essa expressão, que é o eureka. E hoje eu acho muito difícil alguém conseguir gritá-la, né? Porque você consome o conteúdo muito superficialmente. Não chega no nível de você se aprofundar tanto a ponto de tirar conclusões ali e descobrir coisas novas pelo simples fato de você ter consumido muito, né? As deduções começam a se tornar mais óbvias, né? Bom, e nesse sentido, muitas pessoas já não estão mais conseguindo ler um simples livro, porque dessa perspectiva, né, parece algo tedioso, e ler é algo que tem se tornado um desafio grandioso no dia de hoje. Mas calma, eu quero elucidar melhor, eu quero oferecer a você, né, proporcionar alguns motivos pelo qual você deveria considerar
desenvolver o hábito da leitura, né? Eu vou te dar alguns motivos que uns são mais filosóficos e outros são mais cientificamente comprovados, vamos colocar dessa maneira. Porque uns, obviamente, são pontos de vista meu baseado em minhas experiências com a leitura, e outros são realmente pesquisas, né, que se você procurar a respeito, você vai encontrar, assim, comprovações. E outros, eu acho que você vai conseguir chegar nessa conclusão sem eu ter que ficar mostrando referências. Vai ficar meio óbvio, mas eu separei 5 tópicos aqui para a gente poder mensurar melhor, né, quantificar. Obviamente, se eu parar para fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente vai ficar aqui o dia todo. Então eu separei 5 só para a gente poder iniciar, e aí fica como tarefa para você depois no futuro descobrir mais benefícios que tem o hábito da leitura. O primeiro benefício da leitura, e mais óbvio, esse daqui não tem muito mistério, é a sua expansão de palavras, né? O seu vocabulário ele vai crescer exponencialmente. Então pensa comigo, quando você quer expressar alguma coisa, você tem que usar o quê? Palavras. Não somos primitivos que fazemos sinais, como na natureza, né? Que os animais fazem alguns sons, eles marcam o território ali para passar mensagens de maneira muito mais abstratas. O ser humano ele tem essa sofisticação, né? Que é conseguir dizer palavras, frases e tirar algo que está dentro da mente dele e passar para outra pessoa. Então, quanto mais você lê, mais palavras você tem contato, e quanto mais palavras, mais maneiras de expressar algo. Já chegou algum momento que você pensou alguma coisa, mas a única coisa que você conseguiu expressar é, sei lá. Tá vendo? Esse sei lá não é o que você queria dizer, né? Eu imagino. Certamente você queria dizer outra coisa, mas muito provavelmente você não encontrou palavras para poder tirar aquela informação ali do formato pensamento e manifestá-la. Porque nesse momento que você estava para fazer isso, você procurou na sua mente alguma palavra que pudesse representar aquele pensamento e você não encontrou. E aí surgiu esse sei lá, não sei, estou sentindo alguma coisa, mas você não consegue expressar porque lhe falta vocabulário. Então é um benefício da leitura aí. Quanto mais você lê, mais palavras o seu arcabouço ali recebe, né? Ele cresce, e quanto mais palavras você aprende, você captura, mais você consegue expressar o que está dentro da sua mente. E isso é interessante porque o ser humano é um ser social. Então a única maneira da gente passar uma mensagem para o outro é conversando. Mas se você não tem um vocabulário muito rico em palavras, a sua comunicação ela vai sofrer diversos ruídos porque você não teve as melhores palavras para expressar aquilo que você estava pensando, sabe? Bom, o segundo ponto, o segundo benefício ali, trata-se de uma questão cultural. Como assim? Cultura. Quando você começa a ler livros de locais diferentes, países diferentes, ou até mesmo regiões diferentes do próprio país que você está, você começa a ter contato com a cultura daquele lugar, né? Com eventualmente vocabulário, os costumes, os rituais e tudo mais. Então isso vai te fazer desenvolver uma visão menos fragmentada, né? Menos limitada. O seu escopo ele cresce bastante, porque quanto mais literatura você consome de locais, até países diferentes, mais a sua visão de mundo ela é constantemente alterada, né? Você começa a ter uma visão mais panorâmica das coisas. Então, até uma dica aqui, se você tem interesse de começar a ler, pense em algo que você gosta muito, mas que de repente ou você não se aprofundou ainda, ou você já conhece de alguma outra maneira, né? Você se aprofundou por meio de vídeo, ou você vive isso. E compre um livro daquele contexto que você mais aprecia. Eu recomendo que não seja um livro que tenha muitas páginas, porque isso pode assustar o leitor ali iniciante. Então pega um livro pequenininho, sabe? Aquele, quando você pega o livro e olha para a lombada dele, por exemplo aqui, ó, fininho,
lombada, esse aqui é a lombada, fininha. Então é um livro bom para começar. Depois você vai evoluindo para livros mais complexos, com mais conteúdo, sabe? E aos pouquinhos você vai desenvolvendo mais essa prática da leitura e comprando livros com mais páginas. Então, inicialmente, escolhe um livro sobre algo que você gosta, né? Uma cultura, um esporte que seja, e compre um livro desse contexto, de preferência pequeno, com poucas páginas, só para você já começar com algo que você tem um interesse genuíno, e fica melhor dessa forma, né? E aí, é interessante você evitar pegar livros que o seu amigo ele te recomendou, né? Vamos supor que ele lê um clássico, ele um Aristóteles, um Platão. Não vai fazer muito sentido se você não tem interesse. Ele pode até falar que é as mil maravilhas, mas se você, que não está habituado a ler, pega um livro desse, você não vai ter o mesmo prazer que esse seu amigo te recomendou, entende? Então é melhor pegar alguma coisa que você tem um interesse, não importa o conteúdo que seja, mas pega um livro desse contexto e começa a ler sobre ele. E depois, quando você já tiver com um hábito construído, aí sim você pode pegar recomendações de outras pessoas. Que aí não corre mais o risco do seu cérebro assustar com o conteúdo ali ou ficar desestimulado a praticar a leitura. Eu comecei a ler sobre cultura japonesa. Foi esse aqui, inclusive, olha, foi o meu primeiro livro. Meu primeiro, olha só, eu tenho ele até hoje. E justamente por isso eu comecei a ler. Comecei a ler porque eu aprecio muito a cultura japonesa, mas eu comecei a ler algo somente que era do meu interesse. E quando olha, né, passou-se um tempo, eu comecei a me aventurar em outras leituras, em outras literaturas que não era exatamente sobre cultura japonesa, mas porque o ponto de partida, né, o motor de partida foi algo que eu apreciava muito e eu já tinha uma noção do que era. Depois eu comecei a me aventurar em conteúdos que eu via na internet, que pessoas estavam me sugerindo, né? Igual às vezes chega alguns conhecidos meus e falam, eu tô com um livro aqui de um conteúdo, eu acabei de ler, achei super interessante, você ter interesse. E aí eu já tenho essa condição de pegar algo desconhecido e ler sem o receio de ficar desanimado. Bom, o terceiro benefício é o aumento, né, vamos dizer assim, da consciência. Mas como assim, o aumento da consciência? Bom, pense comigo. Quando você está lendo um livro, em sua maioria, os livros costumam não ter muitas imagens, tampouco sons, né? Por isso que eu não recomendo por enquanto audiobook. Vamos começar pelos clássicos aí, livros, papel, folha, tinta, dedinho passando as páginas. É a melhor maneira de iniciar. Então veja só, o livro, ele não vai reproduzir um som, ele não vai ficar animando imagens, ele não vai te mostrar figuras em sua maioria. Tudo é criado pelo próprio cérebro de quem está lendo, né? Pelo próprio leitor. Então você tem que estimular muito a sua criatividade, a sua interpretação. E isso tudo ajuda bastante porque você aumenta o nível de consciência sobre aquilo que você está consumindo. É diferente de você ver um vídeo, né, já pronto, que ele já está com áudio, ele já está com figuras, ele já está com ilustrações, é o vídeo propriamente, ele já está com todos os estímulos ali, todas as maneiras que o cérebro teria para desenvolver, para interpretar, para gerar, já está sendo gerado sob a nossa ótica, né? E o que cabe a nós é apenas extrair a essência daquele conteúdo. Mas em um livro isso daí não acontece, né? O livro ele não vai começar a narrar para você e tampouco passar as páginas. Tudo é feito de maneira muito manual. Ó, você pega, abre, ler, pensa, entendi? Não, deixa eu ler de novo. Eu entendi, deixa eu mudar de página. Às vezes acontece dentro da história ali do livro uma explosão. Não tem um som da explosão, você tem que imaginar isso, você tem que criar o som da explosão na sua mente. Então, de tantos estímulos positivos, óbvios, né, que o cérebro sofre, isso aumenta o nível da consciência sobre aquilo que você está consumindo, porque tudo está sendo processado
de maneira modularizada, né? Cada coisinha ali separadinha. E isso é muito bom. Bom, em outras palavras, aquele consumo daquele conteúdo, ele é totalmente controlado, né? Você está no controle. O conteúdo ele não avança sozinho e ele não fica com comentários embaixo de outras pessoas. É você lendo aquilo, criando sons e interpretando, tirando conclusões, né? Por isso, o tópico seria consciência. Porque uma vez que você entende esse benefício da leitura, quando você vai consumir outros conteúdos, outras narrativas, você começa a lidar com essas narrativas por essa mesma perspectiva da leitura, né? Você começa a querer ler mais, a entender mais, a ler mais pausadamente para poder justamente estimular o cérebro a processar cada fragmento daquela informação. E isso fará com que você entenda de uma maneira menos fragmentada aquilo que está sendo disponibilizado para você consumir. É ridiculamente diferente de um sistema de scroll que você fica rolando na tela por vídeos de 30 segundos e cada vídeo está falando uma coisa ou até assuntos paralelamente ali conectados. Bom, e o quarto benefício da leitura é o próprio hábito em si. A gente sabe que abrir uma página de um livro e começar a esmiuçar ele, né, a se adentrar, não é tarefa simples, né, embora pareça, não é tão simples, justamente pelo que eu falei no começo. A gente está criando uma repulsa, né, pelo silêncio, pelo vazio, e aí a gente sempre tenta preencher esses pontos aí, esses mas, então é nesse momento aí que o algoritmo nos pega, porque ele vai sempre se aproveitar daquele momento que você tem a sensação de que deveria estar fazendo algo, mas na verdade não. Você poderia simplesmente ficar ali parado, deixando o seu cérebro trabalhar, deixando o seu cérebro pegar aquele acúmulo de informações e somá-las, né, e pegar aquele tanto de dados que você teve durante o seu dia e transformá-los em uma informação. Porque é isso que acontece no momento que você está parado. Inclusive, isso já é comprovado, que esses momentos que você está em silêncio, que você está parado, mas acordado, consciente, é um bom momento onde nasce algumas coisas, mas essas coisas não nascem do completo nada, né? Você teve antes ali estímulos, né? Você teve contato com pessoas, você teve contato com sons do ambiente, por outros estímulos, por livros, por vídeos. E aquele momento parado ali é o momento que seu cérebro ele vai tentar somar todos aqueles dados, vai tentar juntá-los e convertê-los em uma informação, né? Então, dado seria, vamos dizer assim, a menor medida de uma informação. Dado são fragmentos de algo maior que, quando juntados e colocados dentro de um contexto, eles se transformam em uma informação. Ou seja, o que a gente chama de tem um conhecimento sobre algo, né? É um conjunto de dados que somados é uma informação. Bom, e através desse hábito você começa a desenvolver menos dependência por recompensas baratas, vamos colocar dessa forma, e leitura não é isso. A gente sabe que para a recompensa vir, a gente vai lendo as páginas, vai sentindo cada informação, e aí juntando tudo aquilo você consegue compreender o que está acontecendo dentro daquele universo ali que se passa aquela literatura, e graças a essa prática constante você acaba desenvolvendo o hábito. E pode parecer exagero, né? Mas esse hábito ele é inicialmente difícil de desenvolver, e que quando você desenvolve ele, você está habilitado para desenvolver outros hábitos que até exigem menos energia, nossa, né? Menos cognição, menos foco. E são coisas que a gente está perdendo assim com o tempo, porque, como eu comentei, né, a gente não está conseguindo muito focar em coisas simples, coisas que são consideradas simples. Desenvolver o hábito da leitura é um gatilho, é um gancho para você desenvolver outros hábitos que estão à sua volta. É como se ele fosse o primeiro degrau. Se você conseguiu desenvolver um hábito que nos dias de hoje é tão tedioso, certamente outros hábitos você vai conseguir desenvolver com total destreza. E o quinto benefício da leitura, e não menos importante, trata-se da perspectiva. Ler muda a nossa perspectiva sobre as coisas, sobre os processos,
sobre o mundo e sobre tudo que está ao nosso redor, né? Tudo que está à nossa volta. Então é importante entendermos isso, porque a leitura ela nos desenvolve, né? Faz a gente desenvolver várias perspectivas sobre algo, né? Você deixa de ter aquela opinião binária, né? De certo e errado. Se eu estou certo, você está errado. Se você está certo, eu estou errado. Essa é uma visão binária do mundo. E tem muitos assuntos que por meio da leitura você consegue compreender, que são muito mais complexos e, portanto, pode sim ter mais de uma ótica certa, porque são apenas perspectivas sobre aquela coisa que está sendo analisada ou que está sendo rotulada como certa ou errada. Então a leitura ela nos faz entender de uma vez por todas que nem tudo entra nesse conceito tão limitado, tão binário de certo ou errado. E outra coisa que a perspectiva da leitura faz a gente observar é que você está contribuindo para que outras pessoas também sejam estimuladas a fazerem o mesmo, mesmo que você não chegue diretamente nessa pessoa e fala, você deveria começar a ler. Porque o ser humano, ele aprende as coisas por observação. A gente começa a observar outras pessoas a fazerem algo e a gente começa a imitar. Então é assim que o ser humano chegou aonde ele está agora. Foi simplesmente copiando ações que a gente concluiu que são boas. Infelizmente a gente acaba copiando também maus hábitos. Então é bom a gente fazer esse filtro aí para não acabar recebendo informações demais e não saber distinguir o que você deve adotar, o que você não deve adotar. E através dessa perspectiva a gente consegue observar que sempre tem alguém nos observando. Pode ser um amigo, um colega, uma irmã, um irmão, alguém da família, mas vai por mim. Não importa a sua classe social, não importa o seu nível intelectual, tem sempre alguém te observando. E essa pessoa ela pode se inspirar em você em um bom sentido ou pode acabar pegando maus hábitos seus. Por isso que o simples ato da leitura, quando estes outros que estão te observando concluírem, né, que isso está sendo um benefício para você, que você está aumentando o seu vocabulário, o seu intelecto, a sua maneira de expressar e enxergar os processos, quando essas pessoas que te observarem começarem a concluírem que isso é bom, elas vão ficar motivadas a fazerem o mesmo, que é ler. Então, de uma maneira subjetiva, você inspira também as pessoas, porque, como eu comentei, né, as pessoas também estão sempre observando as suas ações. Ironicamente, até os seus inimigos fazem isso, né? Eles começam a te observar, assim como você também observa as pessoas e adota hábitos através dessa ótica. Então, ter uma visão menos fragmentada do mundo, né? Dos processos, das coisas que estão acontecendo, das opiniões, isso tudo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde uma criança ela é considerada uma pessoa que teve mais contato com o mundo do que um adulto de décadas atrás, porque aquele adulto não tinha a internet para poder receber tantas informações ao mesmo tempo. Bom, e para concluir, quero te convidar a ler o seu primeiro livro, ou se você já leu algumas outras literaturas, mas ainda assim está um pouco desmotivado, não está tão animado assim, quero que você dessa vez leia sobre essa ótica que eu abordei nesse vídeo. Leia com mais consciência, entendendo os seus benefícios e lembrando quantas coisas boas você vai conseguir desenvolver, quantos bons hábitos, quantas coisas você vai conseguir agregar para si e eventualmente para outras pessoas que estão à sua volta. Bom, e novamente eu quero lembrar você sobre você que não está habituado a ler. Primeiro, se pergunte, o que eu gosto? Eu gosto de cultura japonesa. Eu gosto de futebol. Eu gosto de tal esporte. Eu gosto de filmes. Eu gosto da cultura mexicana. Seja o que você tem aí, né, dos seus interesses, pensa em um deles, pensa em algo que você está bem, até mesmo curioso ou curiosa para poder desbravar e compre um livro com esse tema, dentro desse tema, para você já começar a consumir algo que você gosta. Isso vai ajudar bastante a desenvolver o hábito da leitura.
E lembre-se, evita livros com muitas páginas, sabe? Pega uns livrozinhos mais fininhos e na medida que você for amadurecendo nesse aspecto, você começa a desbravar livros mais complexos, com mais páginas, e aí você começa a pegar outros conteúdos que nem sempre estão dentro do seu interesse. Isso aí é muito importante também dizer. Também não é interessante você se limitar apenas ao que você já tem interesse. Como assim? Porque talvez você não tenha interesse em um determinado conteúdo porque você ainda não teve contato com ele. Então você nunca vai gerar interesse por aquilo se você não tiver pelo menos um contato inicial, alguém falando sobre. Então eu já fiz isso uma vez, né? Uma não, várias vezes. Tem livros ali de temas que eu não tinha interesse. Aí, na mera subjetividade, eu peguei ele e falei, vou me dar essa chance de conhecer algo novo. Peguei, li e gostei e comecei a consumir mais sobre aquele tema, aquele conteúdo. Então, convido você a no futuro fazer o mesmo. Vai te ajudar muito, vai ser muito benéfico. E uma dica aqui bastante útil para você pensar, beleza, Lucas, eu comprei meu livro, eu tô com ele aqui na minha mão, mas o que eu vou fazer com ele agora? Eu vou começar a ler já? Eu vou criar algum cronograma, alguma linha de raciocínio para seguir, alguma agenda? Bom, eu recomendo você, primeiro, não focar em quantidade de páginas, mas sim focar em tempo. Então você pode pegar o seu celular, ligar o cronômetro e programá-lo para, acho que tá bom, né, 20 a 15 minutinhos. Você pode me dizer que você não tem 1 hora, que você não tem 2 horas livres. Realmente, né, para um adulto que trabalha é meio complicado. Para um adolescente talvez seja mais tranquilo, ou se esse adolescente não trabalha, também é mais tranquilo. Mas enfim, se você está aí na correria, vai ser muito mais complexo. Então tenta separar 10 a 20 minutinhos e você vai ler dentro desses minutos que você separou. Lembrando, não importa se você leu 1, 2, 3, 5 páginas, o que importa é que você bateu a meta de tempo. Leia pouco, mas leia todos os dias, o máximo que você conseguir dentro da sua rotina. Não deixe esfriar essa ideia, porque se você deixar esfriar, você não vai desenvolver o hábito, entende? Você tem que ter uma frequência, é necessário. E quero reforçar o porquê não é interessante colocar metas de páginas. Veja bem, vamos dizer que eu coloquei a meta aí de 5 páginas por dia. Convenhamos, quando você começa a ler as páginas, os conteúdos ali inicialmente vão estar mais tranquilos, mais fáceis de consumir. Mas dependendo da sua literatura, pode ser que esse conteúdo ele fique mais complexo. E aí aquele tempo que você levou ontem para ler 5 páginas não vai ser o mesmo tempo que você vai levar hoje. E isso vai gerar um estresse, porque vamos supor que você lê sempre no seu horário de almoço. Se você colocou a meta de ler 5 páginas, de repente você vai gastar 60 minutos para ler 5 páginas, sendo que ontem você gastou 10 minutos para ler outras 5 páginas, porque a diferença está no conteúdo. Tem conteúdos ali que você vai ter mais dificuldade para absorver, você vai precisar meditar sobre aquelas páginas e até mesmo, eventualmente, fazer pesquisas por fora, como eu vivo fazendo, né? Tô lendo um livro ali, aí eu encontro um conteúdo que eu não entendi, eu quero entendê-lo para poder associá-lo a todo o restante, e aí eu paro a minha leitura, eu vou lá no celular ou vou lá no computador e dou uma pesquisada, o que significa essa palavra aqui, porque eu não conheço. E isso vai me gerar o quê? Vai me fazer gastar mais tempo. Ou seja, se eu estiver me baseando em páginas, eu vou ter mais dificuldade para concluir aquelas páginas na medida que eu for avançando na minha leitura. Então a minha sugestão é tempo, 10 a 20 minutos. Quando você estiver mais acostumado, você pode aumentar o tempo também, mas mesmo que você já esteja habituado, eu não recomendo aumentar tanto tempo, senão você vai consumir muito até ficar cansado e no dia seguinte, adivinha, você não vai estar interessado em ler, você vai estar com a repulsa de, nossa, mas ontem eu cansei, viu? Não. Então, leia pouco, mas todos os dias ou o máximo que você conseguir. Mas me diga uma coisa aí, qual livro você está pensando em ler? Deixa no comentário que eu vou analisar um por um. Eu gosto de
ter essa visão das outras pessoas. Porque enquanto eu estou lendo ali os comentários, certamente eu também vou me interessar por alguma literatura, justamente porque eu estou me abrindo ao novo, né, a outras possibilidades. Então deixa aqui no comentário o que você está pensando em ler, qual conteúdo aí, enquanto você assistia esse vídeo, você estava pensando, ou melhor, você está pensando em ler. Bom, pessoal, isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero ter agregado algo para vocês e até uma próxima.